Hoje é dia 11 de janeiro de 2026 e fazem exatamente um mês que a gente chegou no Canadá. Mas antes de falar em como está sendo a nossa vida aqui, vamos explicar como é que a gente chegou aqui, né? A gente tinha planejado postar tudo em tempo real, mas a gente se perdeu no personagem aqui, então vamos fazer um TBT de todas as coisas. Um grande resumo. Um grande longo exato, resumo, né? Exatamente. Então, como que a gente decidiu que a gente queria vir, né? Teve um momento que foi decisivo, foi quando eu, na minha terceira tentativa de passar no mestrado, não consegui e descobri que essa minha não aprovação tinha sido por uma palhaçada interna. Então eu fiquei extremamente chateada e meio que me bateu assim uma sensação de que não importava muito o que eu fizesse, quão boa ou ruim eu fosse, e enfim, não querendo dizer que eu, né, tipo, que eu sou a melhor pessoa do universo, mas assim, tipo, que não importava muito o que eu fizesse, acabaria na politicagem, digamos assim. Aí foi um dia bem interessante, porque eu não lembro exatamente onde a gente estava, mas eu deixei a Aline em casa e a gente estava no carro ainda quando saiu saiu a lista de chamada do mestrado e o nome dela não tava. E daí, tipo, me deu um estalo assim de tipo, cara, a gente sempre sonhou em morar fora, a gente sempre sonhou em ter essas experiências, a gente quer fazer um mestrado, a gente quer fazer eventualmente um doutorado, a gente quer seguir estudando e tipo, por que a gente não meio que junta o útil ao agradável? E na época a gente decidiu que a gente ia vir pro Canadá para estudar. Sim. Esse foi o primeiro grande plano. Vale a pena dizer que a gente não tava juntos há nem 6 meses quando a gente tomou essa decisão. Então, no começo, tipo, pra gente sempre foi muito real, né? Tipo, a gente vai fazer as coisas e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que as pessoas que estavam em volta da gente não estavam botando muita fé nesse plano em primeiro lugar, porque a gente tinha acabado de se conhecer. Tipo, a gente tava muito no começo do nosso relacionamento, assim. Então, acho que pras outras pessoas foi meio tipo, tá, sabe? Tipo, ninguém botou muita fé nesse projeto de vida mesmo, porque acho que as pessoas pensaram um pouco, tipo, porra, mas vocês vão se mudar para outro país, tudo pra isso, tipo, vocês vão ter que continuar juntos, né? Então, e vocês acabaram de começar, então vamos ver como que as coisas vão andar antes de vocês, de fato, tomarem alguma decisão em relação a isso. Então, eu sinto que foi bem... não foi muito levado a sério, assim, no início, o plano pelas outras pessoas. Mas a gente, por outro lado, a gente queria ir pra estudar, né? Pra fazer mestrado. E o que a gente fez? A gente entrou no site do governo canadense e viu a lista de todas as universidades e colleges credenciados no Canadá. Sim. Na época, eu também tava... Eu refiz, porque eu já tinha pago em algum momento dos anos anteriores aí uma... como é que eu posso chamar? Não era uma assessoria, era um curso, digamos assim, com uma pessoa bem famosa da internet e que falava sobre estudar fora, sobre bolsas de estudo e tudo mais. Então eu resolvi pagar pra de novo ter acesso ao premium desse influenciador e pra gente poder ter esse conhecimento ali, né? E aí a gente estudou de verdade tudo que tinha sobre universidades. A gente fez a lista de todas as universidades do Canadá, todas que davam visto. Isso é importante também, porque não só para estudar, a gente queria morar no Canadá de fato, e para quem vinha estudar no Canadá, era oferecido, após a conclusão dos estudos, um negócio chamado PGWP, que dava o direito da pessoa continuar no Canadá trabalhando
por mais 2 anos depois que terminou os estudos. Na verdade não era exatamente 2 anos, mas era tipo, é o proporcional a quanto tempo você passou estudando. Então se você estudou 2 anos, tem visto de 2 anos, estudou 1 ano, tem visto de 1 ano. E no nosso caso ia acabar sendo 2 anos, porque a nossa ideia era vir pro mestrado. Então, sim, a gente tava com essa ideia de vir fazer esses 2 anos de estudo aqui e tipo, se agarrando nas oportunidades para que a gente pudesse ficar aqui até, enfim, ter uma chance de ou aplicar para uma residência ou aplicar para uma cidadania, né? A gente não entendia muito bem como é que era essa hierarquia das coisas na época. E aí a gente também fez uma outra coisa, a gente começou em várias feiras, né? A gente morava em Curitiba, no Brasil, então tinha muita feira de estudos e tudo mais, então a gente foi em algumas, a gente fez uma pesquisa bem abrangente, a gente falou com pessoas do governo do Canadá nessas feiras também, e a gente estava muito confiante de que esse era o melhor projeto que a gente poderia ter, porque um ia vir para estudar, o outro ia vir para trabalhar, e um momento a gente ia trocar essas posições, o outro iria estudar e o outro trabalhar. Enfim, a nossa ideia inicial era essa. O tempo foi passando, a gente foi dedicando o nosso tempo em ver quais eram as opções de programas nas universidades, quais a gente queria estudar, cidades e afins. E um belo dia a gente pensou, por que a gente não faz uma reunião com uma consultoria de imigração para ver como é que é, o que a pessoa vai falar, o que tem de dar pra dica pra gente. Sim. E mais, a gente fez isso pensando no plano de vir para estudar ainda. A gente ia fazer a consultoria para ver as dicas e o que o consultor de imigração falaria sobre vir para estudar no Canadá. Exatamente. Tem mais uma coisa aí, né, que não é só esse plano de vir para estudar e tudo mais, mas que a gente até começou a estudar sobre os processos das universidades e tudo mais, e nessa a gente percebeu que a gente precisaria fazer provas de proficiência, a gente precisaria traduzir documentos, então tudo era complexo, tipo, é uma burocracia em 2 ou 3 línguas, tipo, então é muita coisa que tem que fazer e que a gente começou a ficar meio inseguro com as decisões que a gente ia tomar. Então, nessa época, pra dar um panorama, o Lucas já tava fazendo um preparatório de inglês, eu já tava finalizando as universidades que eu queria, já pensando nas aplicações, porque algumas universidades aceitam no meio do ano, outras no final do ano, cada uma tem o seu próprio prazo, né, sua deadline, então a gente já tava, tipo, muito empenhado nesse processo aí de procurar as universidades e tudo mais, até que a gente então decide fazer essa consultoria de imigração, fazer essa reunião inicial, pra gente ver se a gente tava no caminho certo, né, a gente queria meio que uma validação de alguém que dissesse, não, vai aí, vai dar tudo certo e tal, e não foi isso que aconteceu. A gente fez a reunião com o consultor de imigração e basicamente ele falou, não, vocês estão loucos, vocês não precisam vir para estudar, vocês podem se aplicar direto no Express Entry. Quer explicar um pouco o que é o Express Entry? Sim, o Express Entry basicamente é um grande pool de candidatos, né, tipo uma lista de candidatos. Esses candidatos vão acumulando pontos em relação às qualificações, tempo de trabalho, línguas que fala, se já trabalhou aqui no Canadá, se trabalhou em algum lugar do mundo, se viveu em outros países. Então tudo isso vai contando pontos e você vai acumulando essa pontuação para concorrer às chamadas, né? Dentro do Express Entry você tem vários recortes, então você tem experiência de trabalho canadense, você tem funções específicas, às vezes são médicos, às vezes profissionais da TI, então tem vários recortes, você tem chamadas, enfim, das mais diversas, então, tipo, vale um estudo, se você tá querendo começar esse projeto agora, vale um estudo aí das chamadas do Express Entry que a gente nem sabia que existia até esse momento da gente falar com o nosso assessor. É que, como o nome bem diz, o Express Entry é uma passagem rápida
para você conseguir receber o visto de residente permanente no Canadá já. Então isso também era uma coisa muito, muito diferente, porque a gente vinha com visto de estudo, enquanto o outro vinha com visto de trabalho, e o consultor de imigração já falou que não, vocês podem, pelos caminhos do Express Entry, já vir para o Canadá como residentes permanentes. Sim. E daí, o nosso plano, de um dia para outro, simplesmente mudou completamente. Completamente. Deu um 360. Sim, não, a gente tava com uma cabeça e aí ele falou, não, vocês têm a qualificação que precisa. Até lembro da gente estar na primeira reunião e ele falar, nossa, mas vocês já podiam estar lá, tipo. Então ele deu esse feedback, assim, bem... que fez a gente acreditar mais ainda que ia dar certo o projeto. Então a gente começou a partir de então a gente decidiu contratar essa consultoria assim pra vida, né, para eles poderem ajudar a gente em todo o processo. A gente entendeu que era um custo que valeria a pena e que a gente poderia pagar naquele momento. Então a gente optou então por ter essa ajuda. Até para tirar um pouco do peso do projeto em si, porque a gente nem sabia o que estava por vir, mas ainda bem que a gente tinha a consultoria do nosso lado, assim, foi um gasto que valeu a pena demais, assim, eu não tenho nenhum arrependimento em ter investido esse valor aí na consultoria. Então a gente contratou a consultoria para vir com o Express Entry. E o que a gente precisava fazer primeiro? Antes de entrar no pool de candidatos, antes de entrar nesse programa, nesse processo. A gente precisava traduzir e arranjar toda a documentação que comprovava o que a gente ia declarar para o governo que a gente tinha. Em relação a estudo, em relação a línguas, em relação à idade, em relação a basicamente tudo. Então a gente teve que ir atrás de um monte de papelada. Por exemplo, a gente teve que refazer nossas identidades no Brasil, a gente teve que traduzir certidão de tudo, nascimento. Certidão de nascimento. Vocês podem imaginar de papel foi traduzido, diploma histórico escolar. Tudo. Exato. E claro, né? Mais uma vez, isso tem um custo, então esse começo foi bem caro, porque foi não só pagar a assessoria, mas foi pagar essa primeira leva de documentos, assim. Que mais que a gente traduziu? Passaporte não precisou, porque ele já é, né, bilíngue. Isso, eu fiz um intercâmbio uma época em Portugal, fiquei 7 ou 8 meses lá, e, por exemplo, por eu ter ficado esse tempo em Portugal, eu precisava conseguir, do governo português, um certificado de antecedentes criminais, que não tinha nenhuma passagem pela polícia, qualquer coisa do tipo. E isso foi bem interessante, porque, cara, como é que eu ia conseguir um certificado de antecedentes criminais de Portugal? Aí a gente teve que entrar no site do governo português para entender como é que funcionava. Pagou uma taxa de 5 euros lá, que a gente teve que fazer uma transferência internacional. Aí teve que descobrir como fazer essa transferência internacional. Eu acho que eu mandei e-mail e liguei pro consulado português para saber o que precisava, não precisava fazer. Foi todo um rolê. Esse começo foi um rolê mesmo, assim, de burocracias, basicamente de burocracia de papelada e tradução de documentos. Então a gente traduzia um pouco das coisas, daí via que era isso, traduzia mais um pouco, tava faltando isso, tava faltando aquilo. E claro que a assessoria foi extremamente importante nesse momento, porque eles fizeram um checklist, tudo que a gente ia precisar, basicamente até o final. Então a gente fez meio que numa leva, todas as traduções, não precisou mais se preocupar com isso até uma boa parte, né? A única coisa que a gente precisava ficar atualizando eram as comprovações de financeiras, que isso, né, faz bastante sentido precisar atualizar, mas a gente fez acho que umas 2 ou 3 vezes só também esse processo. E é importante dizer uma coisa só antes de você falar sobre o Express Entry aqui. Por mais que a gente tenha vindo pro Canadá como um casal, esse processo ele precisava de um aplicante principal. E no nosso caso, o aplicante principal fui eu, porque eu já tinha um certo conhecimento de francês. E esse era o caminho em que a gente ia apostar.
Que a Aline fala francês e isso, seria mais fácil. Fala, né, na época, marromeno, tipo, então eu tive que voltar pras aulas, enfim, a gente vai falar disso mais pra frente, mas o francês foi o decisor de quem seria o aplicante principal. Então, basicamente, nesse começo, nós dois fizemos toda a documentação, mas só a minha documentação foi levada pra frente e a dele foi usada num segundo momento. Então, como a Aline disse, o francês era algo super importante. No começo, a gente imaginava, o plano era a Aline vai fazer uma prova de proficiência de francês e ela tinha que tirar uma nota 7, que comprovava média de isso, 7, né? que ela tinha um conhecimento intermediário / avançado de francês. Então começou todo um preparatório para procurar qual prova de francês ia fazer. Sim, aulas, eu sei preparação. que, assim, agora aqui e tendo contato com vários brasileiros que vieram, eu tenho visto bastante o pessoal na dúvida das provas, o que você fez, o que você não fez, porque tem gente que está aqui e está fazendo esse processo que a gente fez do Brasil, né? Então, em relação às provas, como que faz, o que faz, e eu optei por fazer o TCF, mais porque o TCF era uma prova que eu conseguiria fazer em Curitiba. E eu nem lembro qual era o nome das outras provas, eu não vou me lembrar agora qual era o nome das outras, mas a outra alternativa que tinha, se eu não me engano, eu eliminei ela da minha vida porque não era aplicada essa prova em Curitiba ou não tinha na data que a gente queria ali, acabou que eu optei pelo TCF mesmo. E aí é isso, começa então a saga da prova do francês. Então, hoje é dia 30 de julho. Vou fazer a minha aula número 5 do francês, do preparatório para a prova. Eu tô me sentindo bem tensa com tudo isso. Eu tô bem estressada com a prova, porque, querendo ou não, é esse resultado que vai determinar quanto tempo a gente vai levar pra ir, se a gente vai pelo francês, se eu vou ter que fazer mais alguma prova. Então, isso tá me deixando bem pressionada. E quem vai determinar basicamente tudo que vai acontecer daqui pra frente é a nota dessa prova. Hoje é dia 1º de setembro de 2024 e amanhã é sua prova de francês. Sim, vocês me viram aí no outro vídeo, eu tô sofrendo nele e tô sofrendo agora de novo, porque a minha prova é amanhã e eu não sei mais o que fazer, como estudar, porque agora não tem muita solução, é só ir. Mas e aí, como é que foi esse último mês? Tenso. Esse mês de preparação, foi mais de um mês de preparação? Foram 2 meses de preparação, foram bem tensos, na verdade. Ai meu Deus, todas as aulas eu só tava levando carcada, em todas as aulas, literalmente. No fim eu ainda agradeci porque eu tava levando carcada, porque o resultado foi bem diferente, bem bom. Deu pra ver uma evolução bem grande nos textos, principalmente, que era a pior parte de todas pra mim. Mas enfim, foi bem estressante, bem tenso. 2 meses pauleira de estudo, de o dia inteiro estudando música em francês, assistindo coisas em francês, rádio e tudo que existe em francês pra ver se entra na minha cabeça. Amanhã nós vamos descobrir se entrou ou não entrou. É isso. Depois de tudo isso que vocês viram que estava acontecendo na época, saiu o resultado da prova do francês. A Aline teve uma nota muito boa, que a gente achou que seria mais do que o necessário e que estaria tudo certo, porém, contudo, todavia... Eu acho que a última vez que a gente falou alguma coisa aqui foi um dia antes de você fazer a prova de francês. E a gente estava esperando um negócio que acabou não sendo o mesmo negócio, e daí caos e confusão. Mas, vamos por partes. Primeiro foi a prova do francês. Sim. E aí? E daí que eu me desesperei na hora, mas deu tudo certo no final. Tirei uma nota excelente, muito mais do que eu imaginava que ia dar. E, enfim, foi tudo ótimo. Recebemos a nota, ficamos super felizes.
Até que logo na sequência eu já mandei. No dia seguinte já. A gente mandou pra nossa assessoria de imigração e eles responderam que basicamente faltava um único ponto pra gente conseguir subir o nosso perfil lá no Express Entry. E aí começou a saga de volta, porque a gente tinha duas opções, dois caminhos pra tomar. Um era trabalhar mais um ano e o outro era fazer a prova de inglês. E aí, pensando nisso, eu optei nós decidimos juntos que eu ia fazer a prova de inglês. Mas aí começa a saga de novo, porque na verdade a gente literalmente não teve um dia de paz. Não, porque foi um dia sem o resultado da prova e era, nossa, maravilhoso, a gente vai subir o nosso perfil, conseguimos, tudo vai dar certo agora. E daí, num dia de manhã, era felicidade. Foi no mesmo dia, não foi nem de um dia pro outro. De manhã recebeu a nota da prova e de tarde foi. Não, parabéns, você vai ter que fazer outra prova agora. Foi o banho de água fria. Então, como vocês viram aí, a Aline e o Lucas do passado, a gente achou que tava tudo certo quando a nota do francês saiu. A gente tava pronto pra seguir para a próxima fase, mas não foi o que aconteceu. A gente recebeu aí a informação da nossa assessoria que faltaria um único ponto. Então foi assim, não foi porque eu fui mal ou na prova ou alguma coisa, mas era um ponto no geral que eu precisava adicionar ali ao meu perfil. E vale explicar que o Express Entry funciona com um sistema de pontuação. Então, por exemplo, se você tem entre 20 a 30 anos, você ganha, só dando como exemplo, 10 pontos. Se você tirou 8 na prova de francês, você ganha 20 pontos. Se você tem graduação, você ganha mais 10 pontos. Então faltou um ponto, juntando toda a nossa documentação, a prova de francês da Aline, faltou um ponto pra gente poder subir o nosso perfil no Express Entry. Isso. Porque, com base na pontuação, o governo do Canadá faz chamadas. Então, por exemplo, esse mês o governo do Canadá chamou 1.000 pessoas. Então, as primeiras 1.000 pessoas que tiverem mais pontos nesse pool de candidatos vão receber um negócio chamado Invitation to Apply, que é o convite para se aplicar ao visto de residente permanente. Isso. Pelo Express Entry. Acho que uma forma mais fácil de entender como funciona o Express Entry é dizer que ele é meio como o SISU no Brasil, porque eles dão uma nota de corte, e essa nota de corte é baseada em quantas pessoas tem dentro daquele range de pontos. Então, se eles querem chamar 5.000 pessoas, eles jogam a nota X, sabendo que tem 5.000 pessoas que estão dentro desse recorte ali dos pontos. Então, faltava um único ponto. Não tinha nada a ver com a nota, porque basicamente, com a nota do francês, porque basicamente era fala francês acima do 7, 20 pontos, não importa quanta nota você tirou, tá? É um exemplo aqui, mas não importa qual é a nota que você tirou, é a pontuação X. Então não fez diferença, tipo, no final quanto eu tirei. Mas ainda faltava esse único ponto, e esse ponto a gente poderia conquistá-lo de 2 jeitos diferentes. Ou era comprovando mais um ano de trabalho, ou era fazendo a prova de inglês. Só fazendo mais um parênteses, na época, quando a gente ficou triste, porque a gente não ia poder subir o nosso perfil com base na nota da prova de francês da Aline, a gente não sabia que isso, no final das contas, tinha sido eventualmente... Foi bom ter tido que fazer a prova de inglês também, porque aumentou, no final das contas, a nossa pontuação. E depois que a Aline fez a prova de inglês, teve o resultado da prova de inglês, a gente finalmente conseguiu subir o nosso perfil no Express Entry. E foi muito rápido a partir do dia que a gente subiu o nosso perfil. Eu não lembro exatamente a data, mas a gente vai colocar aqui o dia que a gente subiu o nosso perfil, mas foi em menos de um mês que a gente recebeu a nossa Invitation to Apply. E na época o governo canadense chamou um certo número de pessoas e a nota de corte foi 473 pontos. E a nossa pontuação depois que a Aline fez a prova de inglês foi exatamente 473 pontos. 473 pontos. Então a gente ficou no limite da chamada e, como vocês devem ter visto aí no insert,
A gente imaginou que a chamada não ia sair naquele ano, ou se saísse ia ser uma nota muito alta e que a gente não ia estar dentro desse grupo das pessoas chamadas para se aplicar, mas aconteceu. E aí a gente ficou super feliz e achando que dali pra frente ia ser super rápido. Pois então, o que aconteceu? Recebemos um ITA, que é uma Invitation to Apply ou um convite para se aplicar ao programa do governo canadense que concede vistos de residência permanente. Pois é. Ou seja, acho que ali no dia 1º de novembro, no finalzinho de outubro, no início de novembro, a gente subiu o nosso perfil no Express Entry. A gente vai botar a data aí pra você. Exato. E dia 15 de novembro, feriado da proclamação da República, o que vamos fazer? Ir pra longe dessa República. Esqueceu que essa República existe Exato. em breve. Não, tô brincando, mas a gente recebeu o nosso convite para se aplicar. A gente não estava esperando isso, inclusive a gente estava longe, ela estava na praia, eu estava na cidade com meus pais, eles vieram me visitar. E a gente de fato não estava esperando isso, foram 14, 15 dias que a gente upou o nosso perfil, a gente já foi chamado. Inclusive, a gente foi chamado, a gente ficou com 478 pontos e a nota de corte foram 478 pontos. Então, assim, tipo, no limite. O que me surpreendeu bastante é que eu acho que nenhum de nós dois estava esperando que fosse tão logo a chamada. A gente sabia que a gente tinha uma pontuação e que corria o risco da gente ser chamado já em novembro, mas enfim, a gente tem algumas coisas sobre como estamos no final do ano, estamos chegando perto da meta de imigração do Canadá e tudo mais, então eu acho que a gente tava com vontade, mas no fundo a gente tava meio sem expectativa, porque a gente imaginou que talvez só fosse o ano que vem a chamada. A gente tava tranquilo em relação a isso, porque a gente já tinha visto as atualizações do governo dizendo que as chamadas de francês iam aumentar, o único recorte das chamadas que ia aumentar. Então a gente não tava preocupado, na verdade, a gente tava bem tranquilo, esperando que a hora que tivesse que ser, ia acontecer. Exato. E na verdade aconteceu muito mais rápido do que a gente previu, mas foi errado. Previu. E aí, foi exatamente, a nossa nota foi a nota de corte. Então, isso também foi bem chocante, assim. Exato, que a gente ficou, tipo, meu Deus, no limite. Por causa, tipo, literalmente por um ponto a mais, um ponto a menos, a gente podia ter ficado de fora, ou enfim, né? No final deu tudo certo, a gente recebeu esse convite e a gente tá muito feliz que finalmente o esforço do ano foi recompensado do jeito que a gente queria. Então, todas as nossas metas desse ano em relação ao Plano Canadá deram certo, a gente fez esse processo muito mais rapidamente do que se costuma ser feito. Sim, a gente então a gente deu uma sofrida assim meio desnecessária, porque a gente queria fazer tudo muito rápido, resolver todas as coisas já de uma vez. E acho que isso sobrecarregou a gente em alguns momentos, a gente ficou muito cansado durante o processo, mas agora valeu a pena, tá tudo certo, tudo resolvido. Agora a gente só precisa mandar a documentação, né? Fazer a parte mais burocrática de aplicação pro visto, porque é isso que tá faltando agora. E esperar. Então a gente recebeu o nosso ITA, fizemos todo esse processo aí. E a gente tinha mais ou menos uns 30 dias, se não me engano, pra subir todos os documentos que eram 60 pedidos. dias. A gente recebeu o ITA dia 15 de novembro e a gente tinha 60 dias, no caso até dia 15 de janeiro de 2025, para enviar a nossa documentação que comprovava que a gente tinha de fato tudo que a gente falou que tinha. Isso, e aí a gente fez isso, a gente mandou exatamente em janeiro. Essa parte também era bem burocrática, bem cheia de papeladas e tudo mais. Então a gente fez, mandou em janeiro os nossos documentos e, enfim, mais uma vez a gente achou que ia ser super rápido. A partir daí, depois de acho que uns 2 meses, estamos de volta aqui. Eu tô sem cabelo, acho que a última vez que eu gravei alguma coisa eu tava cabeludo, bem cabeludo inclusive. Mas temos mais uma atualização. Quer contar? Sim, ele não perdeu os cabelos no processo. Tá tudo certo. Ainda não. Ainda não, mas agora me chamaram pra fazer meu exame médico e minha biometria. Então temos uma atualização de fato. Exato, o processo andou. Não só isso,
a gente casou nesse meio tempo. Ah, é verdade, E, a ó, gente casou. E a gente Nem fez a aliança. aliança a gente tá, porque a gente mandou gravar. Eu tô só com a marca de sol. É verdade. Mas a gente casou nesse meio tempo pra me incluir no processo, não só por isso, né? Porque você já ia casar com você de qualquer jeito. Mas o processo evoluiu bastante já. Eu já fui incluído. Agora estou esperando me chamarem para fazer o exame médico e colher a biometria, e depois disso esperar emitir o visto. E como vocês podem muito bem ver, a gente tava super feliz, a gente achava que ia ser super rápido, que a coisa já tava andando, que a gente ia chegar no Canadá no verão, mas não. Não foi o que aconteceu. A gente, depois da minha biometria aí, a gente precisava adicionar o Lucas ao meu perfil e foi o que a gente fez. Só que após essa adição, foi como se eles tivessem que reabrir todo o meu processo, reler tudo e, enfim, rever toda a parte de documentação para adicionar ele ao processo e fazer com que ele fosse chamado para fazer o exame médico e a biometria. No meu caso, quando eu recebi a chamada, eu fui chamada para as duas coisas ao mesmo tempo, tanto para a biometria quanto para o exame. Mas o Lucas demorou um bom tempo, eu acho que mais de um mês, para ele ser chamado para fazer o exame unicamente. Só o exame médico. E aí ele fez o exame, subiu lá, a gente subiu o documento do exame dele lá no site do governo e aí é que começou a parte mais demorada. Tipo, a gente já tava assim, acho que o que pegou mais foi que a gente tava muito ansioso e com muita expectativa da nossa ida, achando que seria rápido, como eu falei aqui já. E aí, esperar esse processo do Lucas foi muito, 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 muito tenso. Porque eu fiz o exame médico e do dia que eu fiz o exame médico até me chamarem para fazer a biometria foram 83 dias. 83 dias. E foram 83 dias que a gente só não sabia o que estava acontecendo. Até ali tudo tinha sido rápido e dentro dos parâmetros e tal, mas a gente ficou 83 dias sem ter nenhum retorno. Sim. Isso é muito ruim, porque você começa a pensar, puta, será que eu tenho uma doença que eles não querem que eu vá? Será que deu alguma coisa errada na documentação? Será que o nosso visto vai ser negado? Será que foi tudo isso pra nada? E daí a gente começou a ficar tipo... E aí? A gente também tava muito cansado já da nossa rotina do Brasil, então tudo isso foi criando um peso absurdo pra cada dia que a gente passava, assim. Então foram 80 dias que, tipo, pode parecer aí que não é muito, mas são quase 3 meses da gente esperando alguma coisa acontecer e nada acontecia. A gente, claro, a nossa assessoria estava em contato com o IRCC, né, que é o governo canadense, mas mesmo eles estavam assim, gente, faz parte do processo, Tem assim que esperar, mesmo, tem que esperar, não é uma coisa que dá pra mandar um WhatsApp pra alguém perguntar o que aconteceu, tipo, é uma coisa burocrática mesmo. Tava dentro do aceitável ainda o tempo que tava demorando, prazos, porque, como eu falei, era uma adição de uma pessoa, alguém que já estava com tudo encaminhado, então era uma reabertura de processo mesmo. Então, foi isso, demorou pra caramba, a gente sofreu muito nesse meio tempo, acho que foi a parte mais difícil, porque a gente já tava cansado de ter feito todas as provas, toda essa organização pré aí, e a pré-ITA pelo menos, e aí quando vem o ITA a gente acha que as coisas vão, tipo, nossa, agora tipo, em alguns meses a gente já tá lá no Canadá. Vocês viram aí no vídeo? A gente achava que ia vir em abril, no verão. Tava achando que ia ser. E quando chegou o meio do ano, não tinha nada, basicamente. A gente ainda tava esperando o Lucas ser chamado pra fazer a biometria. Até que finalmente, depois de 83 dias, eu fui chamado para fazer a biometria. A gente foi para São Paulo, fiz a biometria e tirei fotos lá no consulado. E daí eu fazer a biometria e tirar as fotos pra gente ser aprovado foi
bem rapidinho. Isso, não. A gente, foi bem a rápido. gente fez a sua biometria no feriado do 7 de setembro, que em Curitiba, dia 8, é feriado também. Então era uma segunda-feira, a gente foi pra São Paulo e ficou o final de semana. Na segunda-feira a gente fez a biometria e voltou pra Curitiba. E a partir daí foi tudo bem rápido Foi mesmo. tipo 2 semanas a gente recebeu o nossa ligação. o nosso consultor de imigração ligou pra gente não tava esperando. Foi um dia tipo aleatório assim da semana. Ele ligou e falou: vocês foram aprovados. Exato. Vocês vão pro Canadá. Quiser ver essa ligação, tá lá no meu perfil do Instagram. Vou botar meu arroba aí pra você ir lá olhar, assistir e escutar como foi esse momento que a gente recebeu essa notícia, porque realmente foi uma loucura, tipo, a gente não tava esperando, a gente tava assim bem, tipo, mais um dia normal, e aí de repente a gente recebe a ligação de que deu certo. Depois de sei lá quanto tempo sem gravar, Sim. get ready for your new life in Canada. Deu tudo certo. Eu nem sei qual foi a última coisa que a gente gravou. Eu também não faço a Eu mínima não me ideia, mas lembro. faz tempo de fato. Faz bastante tempo que a gente não grava nada. A gente não esqueceu, na verdade. A gente meio que ficou acompanhando o que ia acontecer pra ver até onde que a gente ia chegar nesse processo. Agora, pelo menos, nessa fase, então, explicando o final do processo, né? A gente recebeu o aceite do Lucas depois dos 84 dias. Na verdade, depois dos 84 dias você foi fazer sua biometria, e aí fez a biometria, e 15 dias depois também foi super rápido para eles aprovarem nós dois juntos. Aí fomos aprovados, precisava enviar os passaportes para estampar o visto, de novo lá em São Paulo. Alguns detalhes burocráticos, papéis que tinha que mandar juntos, alguns formulários, então demorou uns 2-3 dias pra gente mandar. A gente mandou na quinta-feira Foi uma quinta-feira. da semana passada, eu acho. Não da semana passada, Da semana retrasada, da semana retrasada. E aí passamos a semana passada toda esperando. E aí agora hoje, que é o quê? Quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Chegaram os nossos passaportes de volta Foi- com o nosso visto estampado. E aí, então, basicamente agora podemos ir. Estamos listos para ir. E é isso, tipo, agora temos que... Agora, o que eu ia dizer inicialmente era... Finalmente as coisas voltaram a estar na nossa mão. Então agora a gente pode decidir quando a gente vai, que dia a gente vai. E aí agora é uma questão de decisões pessoais mesmo. Tipo, agora a gente vai decidir quando a gente quer ir. Por título de curiosidade, hoje é dia 10? Hoje é dia 8 de outubro de 2025. Então, é isso. E como O dia D. O dia D. E como o panfletinho aqui diz, get ready for your new life in Canada, agora é literalmente uma vida nova, portas novas, novos desafios, novos tudos. Porque é outro país, querendo ou não, é outra cultura, outra língua. Outras línguas. Outras línguas, é verdade. Outros trabalhos, outras pessoas, a gente está preparado para trabalhar e fazer o que for preciso, mas a gente pode recomeçar da forma que a gente quer, a gente pode fazer as coisas da forma que a gente quer. É um Alt F4, um Ctrl Alt Del, finalizar tarefa, e começamos uma tarefa nova e uma vida nova, e essa vida nova é oficialmente agora no Canadá. Sim. E dá pra ver como a gente tava muito aliviado de finalmente ter dado certo depois de basicamente um ano que a gente recebeu a invitation to apply, de começar a mandar documentação e querendo ou não, olhando em retrospecto, um ano para receber um visto de residente permanente não é tanto tempo. Mas quando você tá ali no dia a dia, acaba ficando meio angustiante, quando você achava que ia ser mais rápido e não foi tão rápido assim. Mas deu certo, e daí começou uma loucura, que foi sair do trabalho, avisar no trabalho, tipo... Pois então, eu quero me demitir porque eu vou mudar de país, sabe?
E daí a gente avisou nos trabalhos, a gente fez o período de aviso prévio e da gente receber a documentação e vir pro Canadá foi o quê? Tipo, uns 2 meses que durou esse tempo. Foram 2 meses que a gente ficou no Brasil, que a gente saiu do trabalho, a gente teve que resolver tudo que era coisa de fechar conta em banco, devolver o apartamento, visitar meus pais na cidade deles e nossa, foi uma loucura. Foi muita coisa pra resolver mesmo, mas a gente deliberadamente optou por ficar 1 mês aí sem fazer muita coisa, pra gente poder ter esse momento com as nossas famílias, com as pessoas que a gente gosta, rever nossos amigos, enfim, e aos poucos se despedindo de todo mundo e também se aclimatando com a ideia de que aquilo ali, tipo, ia acabar em breve, sabe? Então a gente usou esse mês pra botar a cabeça no lugar, sem trabalhar, tipo, foi umas férias mesmo que a gente tirou. Então a gente foi pra cidade dos pais do Lucas, a gente foi pra praia, a gente fez tudo que a gente queria fazer aí nesse meio tempo. Foi bem divertido, foi muito bom a gente ter feito isso, acho que deu uma acalmada no coração de todo mundo, não só na nossa, assim, mas de todo mundo, de ter tido esse tempo pra passar com as pessoas e, mais uma vez, né, a gente teve o privilégio de poder fazer isso e, enfim, e aí a gente comprou nossas passagens, a nossa ideia era vir em janeiro ou até em fevereiro, né? A gente tinha até março pra chegar aqui no Canadá. Mas a nossa ideia era vir depois das festas de final de ano, só que as passagens estavam muito mais caras, assim, tipo 4, 5 vezes o valor. Então a gente acabou optando por salvar esse dinheiro, né? Guardar esse dinheiro e pra ser gasto aqui e vir um pouco mais cedo. Então a nossa passagem foi marcada pro dia 10 de dezembro de 2025 e a gente chegou aqui no dia 11. Então, por isso estamos aí hoje comemorando o nosso mêsversário. Nosso mêsversário de Canadá. É verdade. E é isso, acho que a nossa chegada foi bem emblemática, assim. Vocês vão entender por que no próximo vídeo, mas... até porque a gente pensou em fazer, tipo, antes de vir pro Canadá, mais esse primeiro mês do Canadá nesse primeiro vídeo, mas já tá ficando muito longo. A gente vai dividir. O próximo vai ser sobre esse primeiro mês do Canadá, e que também foi... Não, gente, aqui cada dia é 100 dias, tá? A gente vive coisas muito intensas, é muito aprendizado. E é isso, acho que o próximo vídeo vai ficar mais claro quão intensos foram esses primeiros dias. E só acho que uma coisa pra fechar esse vídeo que a gente podia falar é que quando a gente veio, a gente escolheu um apartamento, a gente pegou pelo Booking, um apartamento pra gente ficar aqui por 8 dias, basicamente foi o que a gente escolheu. E a gente tinha esse tempo, então, pra achar um apartamento definitivo aqui no Canadá. Então essa foi a nossa última decisão, digamos assim, do Brasil. A gente comprou a nossa passagem e alugou esse apartamento por 8 dias. E a partir daí é tudo mais após a nossa chegada. Exato. Então, não vamos dar muito spoiler sobre o próximo. E só também, a gente tá gravando esse vídeo, provavelmente a gente vai postar mais vídeos, não sei. Mas a nossa ideia principal é que isso sirva como tipo uma cápsula do tempo pra gente, porque a gente foi gravando esses vídeos enquanto esses pequenos vídeos que a gente inseriu aqui no meio desse resumo, a gente foi gravando isso enquanto a gente ainda estava no Brasil, e agora a gente sentou aqui pra rever tudo que a gente estava vendo, e foi muito legal, porque a gente vê o passado, como a gente estava se sentindo, e ver isso em retrospecto, ver isso do futuro. É muito estranho. É bem estranho. Agora que já deu tudo certo, né? Que a gente sabe quanto tempo levou pra fazer cada coisa e tal, e a gente se vê meio com uma certa ingenuidade do processo, assim. Mas ao mesmo tempo, tipo, a gente só gravou as partes boas, obviamente, né? Então, assim, quando a gente começa a se lembrar de tudo que aconteceu no meio do caminho e tudo mais, então vai construindo essa história, tipo, então é isso. Pro primeiro vídeo, acho que vocês vão ter uma boa ideia de
como foi pra gente. Mas... E se você chegou até aqui também, nossa, você é um guerreiro, porque acho que aqui ficou muito longo. Olha, parabéns, parabéns. Mas acho que é isso, né? Até o próximo vídeo. Beijo.